Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amados irmãos, hoje eu quero falar a respeito do cavaleiro e do cavalo branco, do Apocalipse, capítulo 6, versículo 1 e 2. Muitos acham que este cavaleiro é Jesus, porque fala que ele sai para vencer, né? Mas, na verdade, este cavaleiro não é Jesus. Este cavaleiro, ele é o homem da iniquidade, o anticristo, né, que imita tudo que é imitar Jesus, que vai estar governando 7 anos da grande tribulação. Este cavaleiro do cavalo branco aqui do Apocalipse capítulo 6, ele é o anticristo e não Jesus. Aí no próximo vídeo eu vou estar mostrando realmente quem é Jesus, amém? Hoje eu vou estar falando deste cavaleiro do cavalo branco. E outro detalhe aqui, que este cavaleiro, o selo está sendo aberto, os selos estão sendo abertos, e quem está abrindo os selos é o próprio Jesus, para que este cavalo apareça. Aí você vê um detalhe muito importante que mostra que este cavaleiro é o anticristo. Então diz assim a palavra do Senhor, título da mensagem: os selos são abertos, e havendo os cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. Olha no versículo 2 agora. E olhei e vi um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Então veja, meus irmãos, que no versículo 1, os selos estão sendo abertos. E quem está abrindo esses selos é o próprio Cordeiro, próprio Jesus. Já é um detalhe muito forte para mostrar que este cavaleiro não é Jesus, mas sim o anticristo. E no versículo 2 vai mostrar com clareza, dizendo, João vendo, né? Olhei e vi o cavalo branco. Esse cavalo branco aqui, meus irmãos, é a falsa paz, né? É uma falsa paz. Ele vem num cavalo branco, a falsa paz. Por quê? Porque Daniel, capítulo 9, versículo 27, mostra ali que no meio da semana ele faz ali aliança com muitos, tratados de paz. Mas no meio da semana ele quebra a aliança e faz cessar o sacrifício, né? Então Daniel está dizendo assim, ó, no mês dos 3 anos e meio, ele vai vir a falsa paz, dizendo que é Jesus, para fazer aliança com muitos. Mas no metade da semana ali, semana de Daniel ali é profética, né? A semana ali é 7 anos. Então nos 3 anos e meio, no metade da semana, ele quebra a aliança e faz cessar o sacrifício, né? Também Jesus vai falar deste anticristo em Mateus 24:15. Jesus também fala deste anticristo, né? Segunda Tessalonicenses também, o apóstolo Paulo vai falar dele. Capítulo 4, capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, versículo 4. O apóstolo Paulo mostra ali ele sentando no templo que vai ser construído em Jerusalém, os 3 anos e meio ali, e quebrando, fazendo cessar o sacrifício, né? Então note, meus irmãos, que aqui este cavalo branco é a falsa paz. Glória a Deus e aleluia. E o que estava sentado sobre ele tinha um arco. Quem estava sentado sobre o cavalo branco, que é o anticristo, tinha um arco. Note que ele tinha o arco, mas não tinha a flecha, né? O arco sem a flecha não resolve nada. Por que que ele tem o arco e não tem a flecha? Porque quando ele vier, ele vem dizendo que é Jesus, que é o Messias, que é o Messias, né? Inclusive os judeus esperam ele, achando que é Jesus.
Jesus já veio, eles não acreditam. E ele vem com o arco, mas não vem com flecha, porque ele não vem atirando, porque ele tem que dar um de bonzinho. Quanto é que ele vai usar as flechas? Metade da semana, onde ele quebra a aliança com muitos, faz cessar o sacrifício, as ofertas de manjares, como fala Daniel 9:27, né? E começa a perseguição de fato. Entendeu, meus irmãos? Então ele vem com arco, mas não tem flecha. E foi-lhe dada uma coroa. Por que coroa? Porque ele vai ter autoridade, poder para governar os 7 anos da grande tribulação. Coroa, ele quer dizer que ele vai estar coroado, vai estar ali com uma autoridade grande, aceita para fazer isto, porque isto é ordenança de Deus. Então ele tem arco, mas não tem flecha, né? Porque ele vem dando de bonzinho, falsa paz. Ele tem coroa, porque ele vai ter autoridade, poder, sinais e prodígio da mentira, como o apóstolo Paulo fala em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1, vocês vão lendo, ele vai ver tudo isso aí. E outro fato que chama atenção aqui, que ele tem o arco, mas não tem flecha, e tem a coroa, porque ele vai governar os 7 anos. E saiu vitorioso. Por que ele sai vitorioso? Porque Deus vai permitir ele ter poder, meus irmãos, nesses 7 anos. Tanto é que ele vai vencer os santos. Quando fala ali que os santos serão vencidos, muitos acham que é a igreja. Não é a igreja. A igreja já foi arrebatada. Santos ali, aos que não vigiaram, não subiram no arrebatamento, ficaram. Mas eles não vão aceitar a marca da besta, do anticristo, né? E vão morrer pelo testemunho de Jesus. E nesse sentido aí, é que o anticristo vence os santos. Mas só que aquele santo que morreu, né? Aquele santo que morreu, mas não aceitou a marca da besta, está diante do trono com vestes brancas e palmas nas mãos, como mostra Apocalipse 7, versículo 9. Então, de branco ali diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas e palmas nas mãos, porque morreram, mas subiram vitorioso. Então, o anticristo vence nesse sentido aí, que ele tem poder de matar, né? Então, ele sai vitorioso e para vencer. Então, ele vence nesse sentido aí. Só que quando termina os 7 anos da grande tribulação, o apóstolo Paulo fala na 2 Tessalonicenses que ele vai ser destruído com o sopro de Jesus, na segunda vinda de Jesus. Então eu queria alertar os irmãos, muitos pensam que este cavaleiro e este cavalo branco é Jesus vindo neste cavalo branco. Não é, este cavaleiro aqui é o anticristo, meus irmãos, né? Inclusive, quem está abrindo os selos é Jesus, não é, aleluia, o próprio Jesus abrindo o selo e ele aparecendo ao mesmo tempo. Ele está abrindo o selo para mostrar os cavalos que eles vão, cada selo que ele abre é um cavalo, né? Que vai aparecer com a tarefa que vai ter que fazer aqui nesse tempo. Depois eu vou também estar falando dos outros cavalos. Mas eu quero aqui mostrar para os irmãos que este cavaleiro, do cavalo branco aqui, de Apocalipse 6, versículo 1 e 2, não é Jesus. Ele é o anticristo. Então você que tinha essa dúvida, né? Hoje está te alertando aí que não é Jesus, mas ele é o anticristo, né? Depois, no outro vídeo, eu vou estar mostrando realmente o outro cavaleiro do cavalo branco, que realmente este é o nosso Senhor, o nosso Jesus maravilhoso. Mas aqui, este cavaleiro, ele é o anticristo, que vai governar, né? Governo único mundial como nunca houve. Ele vai governar sozinho 7 anos. No fim dos 7 anos, segundo a vinda de Jesus, Jesus destrói ele. Amém, meus irmãos? Então, assim que Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém, amém, amém.